Você sabe que comprar o primeiro apartamento não é um investimento dos mais simples, não é mesmo? Como é um bem de alto valor, é preciso se planejar bastante e colocar vários fatores aí na ponta do lápis, né? Como a localização, por exemplo, número de quartos, vagas de garagem, tamanho e o valor do financiamento, né? Antes de tomar uma decisão definitiva. Para falar sobre o assunto, para nos ajudar, quem está aqui conosco é o diretor comercial Felipe Ricói. Bom dia, Felipe. Bom dia, tio. Bem-vindo. Que bom. Muito obrigado. Obviamente, comprar um bem desse valor é alguma coisa que dá para a gente uma certa insegurança. Sim. E outra, principalmente quando é o primeiro, que ele vai ser a fonte, talvez, dos seus bons exemplos para as próximas aquisições, ou ser seu trampolim para comprar outro imóvel maior, né? Então, um casal aí, às vésperas do casamento, ou até o solteiro, né, que fazer um investimento, comprar um apartamento. Primeiro, na sua experiência pessoal, você acha que é o melhor momento? Sim, eu acredito que o mercado ele sofreu alguns ajustes com essas mudanças econômicas e sociais, né? Políticas também, por que não dizer. E eu acho que a gente teve um ajuste nesses valores. Houve um momento que a gente teve vamos dizer assim, uma valorização interessante dos imóveis e hoje a gente tem percentuais mais compatíveis com a realidade. É o momento do comprador, eu acredito. A gente percebe assim, também muita oferta, né? E também assim, exatamente esse ajuste. Eu comprei uma casa onde a gente mora um pouco antes desse período, e os valores estavam meio que reais, né? Ainda conseguimos alguma coisa, mas muito diferente dos valores que a gente encontra hoje no mercado. Exatamente esse ajuste que você está falando. É exatamente isso que eu estou falando. Antes a pessoa ela comprava um apartamento no começo do ano, no meio do ano ela já conseguia ver um rendimento expressivo no imóvel. Porque na verdade o mercado imobiliário ficou durante 20 anos um pouco parado, então não tinham reajustes reais. Então, nesses últimos 8, 7 anos, a gente teve todo esse tempo que ficou parado reajustado nesse período curto. Então, a gente teve em poucos meses valorizações muito interessantes. Só que hoje em dia, essa realidade acabou. A gente não vai mais continuar tendo valorizações de um começo do ano para um final do ano de 20%, igual já teve em outros anos. Então, eu acredito que a coisa está mais estável. Por isso que eu falo que é um bom momento para quem está comprando. Estou te chamando de Felipe, mas é doutor Felipe, né? Porque você também atua na área de advocacia também, né? Bacharel em Direito, mas eu fico por conta do mercado imobiliário. Não exerço advocacia. Mas eu acredito que a importância da gente ter a ajuda, né? Claro. O acompanhamento de um profissional, principalmente de um advogado, na hora de a gente fazer uma aquisição como essa. Com certeza. Eu acho que isso facilitou muito o meu processo dentro do mercado imobiliário. Eu acho que passa para o cliente uma confiança, uma credibilidade, você entende do que ele está falando e consegue ajudar ele com mais assertividade. Vamos dar algumas dicas, Felipe, práticas para o nosso telespectador? Por exemplo, primeira preocupação, né, o valor do financiamento. Sim. Qual é o cuidado inicial que esse comprador tem que ter em relação a isso? Bom, as próprias instituições financeiras já ajustam essa situação para não comprometer muito a vida nem o fluxo de caixa das famílias. Você só pode comprometer até 30% da sua renda familiar. Então aí você já tem uma parcela calculada, sim, né? Sim. E essa parcela ela não tem a ver somente com financiamento habitacional. Tem a ver com todo tipo de empréstimo que ele tem. O Banco Central ele faz esse tipo de busca em todas as instituições e o próprio banco já te fala quanto você tem disponível. Por exemplo, você tem uma parcela de carro que já compromete R$700 da sua prestação. Então isso já desconta desse 1/3. Já desconta. Então é importante a pessoa que quer começar, quer pensar aí no seu primeiro imóvel, já olhar como que está o seu tipo de endividamento. Porque isso vai comprometer na parcela do apartamento. Às vezes a pessoa fala, não, 1/3 do meu salário, mas esquece que já tem a parcela do carro, tem o financiamento de alguma outra coisa. Um desconto em folha, né, uma pensão, alguma coisa assim que já compromete essa renda. Como escolher a melhor instituição financeira, Felipe, para fazer esse financiamento? Há muito tempo a Caixa domina, vamos dizer assim, o mercado de financiamento. Ela tem uma expertise maior. Mas eu acredito que desde esse boom imobiliário, outros bancos já conseguem equiparar e oferecer uma concorrência para a Caixa. Então eu acho que aquela questão da pessoa ter relacionamento, estar à vontade com o seu gerente e gostar do banco e analisar as taxas, porque as variações hoje são pequenas. Você tem, dependendo do tipo de imóvel e do tipo da sua renda, você pode financiar de 40% a 85% do imóvel. Então aí é uma questão de escolha de taxas e de relacionamento com o banco. Para esse casal, para esse comprador adquirir seu imóvel, né?
muitas vezes a gente não pode esquecer que a gente tem à disposição o fundo de garantia, né? Ótimo. Que situação, como utilizá-lo da melhor forma, né? Contar com ele ou não, pesquisar, conta um pouco pra gente. Eu falo assim, usar o fundo de garantia são poucas as vezes que você pode usar na vida. Por que não usar então quando Por que pode? não né? usar? Uhum. Então eu acho que se você tem as suas mãos o fundo de garantia, utilize. Né? Existem algumas regrinhas, porque para a utilização do fundo de garantia são algumas situações específicas. Eu acho que é interessante olhar, procurar um agente financeiro ou uma instituição financeira, que tem diferença, né? Para a pessoa se informar. Mas se ela puder fazer mão, usar a mão, está ao seu alcance usar o fundo de garantia, utilize. Por favor, não deixe para usar em outra opção de saque de fundo de garantia. Bacana. Felipe, com certeza um imóvel é um investimento. E todo investimento você tem que avaliar bem se é o melhor momento, as melhores taxas, né? Mas me parece que quando a pessoa vai para comprar o seu primeiro imóvel, tem toda aquela expectativa, né? Vai sair do aluguel, estava às vésperas do casamento. Existem detalhes na compra do imóvel que parece, com essa empolgação toda de chegar e encontrar o seu lugarzinho ideal, você acaba deixando passar detalhes. Por exemplo, sei lá, eu penso assim, será que você na hora de comprar um imóvel, conversa com a vizinhança, sabe da segurança do bairro? Ou gostaria que você falasse sobre esses detalhes que também são importantes, que às vezes o comprador deixa passar. Claro. Eu acho que quando as pessoas iniciam a busca do imóvel, elas tentam buscar segurança ou facilidades com o trabalho ou com a escola dos filhos. Uhum. Então isso aí já cria uma intimidade com o bairro. Eu acho que é difícil uma pessoa ela partir para um bairro totalmente desconhecido, né? Mas eu acho que como todo tipo de compra, como todo tipo de venda, existe a emoção, sabe, tio? A Com pessoa certeza. tem que entrar e tem que se sentir bem. Esse é o meu lugar. Tem que se sentir envolvida, é o seu lugar. Eu acho que tem muito a ver com a paixão mesmo, com aquela questão gostei, é aqui, é o feeling. Claro que depois, se isso aconteceu, se essa sinergia houve entre o apartamento e a pessoa, porque ela existe, claro. Aí ela pode tomar conhecimento disso. Será que aqui me facilita? Existe algum índice disso ou daquilo aqui que pode fazer eu mudar de ideia ou não? Mas eu acho que a gente não pode esquecer na compra, em primeiro lugar, da sintonia entre a pessoa e o apartamento. Isso é importante. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente começou a procurar um imóvel para morar, vimos muitos imóveis, muitos apartamentos, e o que a gente tinha de valor de entrada era insuficiente, às vezes o apartamento é menor do que a gente esperava, mas chegou o momento que a gente entrou num que a gente falou, é esse. É exatamente isso. E a gente, é essa sintonia que precisa ter, né? Fora isso, os detalhes todos, né? Claro. Eu acho que é importante você conversar com a vizinhança, Claro. sobre segurança do lugar, essas facilidades de ônibus e transporte. Sim. E tudo isso. Agora, eu acho que é muito importante também sobre a legalidade, se é que eu posso usar esse termo, do imóvel, né? Claro. Em relação à documentação, do próprio corretor, né, da empresa que está negociando. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que isso é tão importante quanto a escolha do imóvel. Eu acho que antes de você comprar o apartamento, o imóvel, a casa, o lote, a sala, você tem que primeiro comprar e comprar com certeza a empresa e o corretor que vai te ajudar, né? Nós, por exemplo, lá na Casa Mineira, com 33 anos de mercado, a gente tem realmente muito cuidado em poder primeiro transmitir essa segurança, explicar para o corretor com quem que ele está lidando, que tipo de empresa somos nós, que tipo de trabalho que a gente oferece e, em primeiro lugar, não querer empurrar para o cliente o primeiro apartamento, querer mostrar para o cliente que a nossa satisfação é que ele faça a melhor escolha através da comparação. Eu acho que esse profissional começa bem. Além disso, dessa predisposição, desse entusiasmo, dessa vontade de atender bem o cliente, é você também perceber se ele tem competência técnica para fazer aquilo, né? Mas eu acho que fazendo uma boa pesquisa, buscando essas empresas referências de Belo Horizonte, a pessoa ela tem grande chance de dar muito bem na compra do imóvel. Me conta um pouquinho da sua experiência prática, do trabalho de dia a dia, como que é o perfil do seu comprador, né? Com que expectativas eles chegam, com que imaturidade se chega, que no trabalho de vocês acabam corrigindo esse percurso. Claro. Eu acho que existem nichos diferentes dentro da cidade de Belo Horizonte, com certeza, né? Existem bairros A, B, C, D, e cada um tem o seu tipo de expectativa e de dúvida. Vamos falar um pouco aqui da nossa região, né? Da região norte, leste, nordeste. Eu acho que as pessoas elas vêm
com a ideia dessa que é o tema da nossa entrevista, né? Do primeiro imóvel, né? Talvez em outros lugares a pessoa já está dando um upgrade, saindo de uma casa para outra. Tem uma experiência a mais. Não que a gente não tenha isso aqui, mas é um bairro que é uma região que converge muito para esse tipo de público, né? São apartamentos interessantes, com metragens boas, em localizações próximas aos centros ou grandes vias, mas que oferece um custo-benefício que favorece essa primeira habitação. Muitas vezes a pessoa procura uma prestação mais barata, que encaixa no orçamento, mas o seu gasto de locomoção e fora de uma estrutura próxima vai gerar um custo maior ainda. Claro, claro. Por isso que eu falo que tem que ver o que é interessante para cada um na compra desse imóvel. Tem gente que gosta de ficar perto de linhas de metrô, de ônibus, que quer economizar no transporte. Por exemplo, com essa linha verde e com a situação aqui próximo que a gente tem do centro administrativo, muitas pessoas têm vindo buscar morar nesse entorno para facilitar esse deslocamento, né? Então eu acho que isso é pontual mesmo. Bacana. Nesse aspecto maturidade, quem você sente que chega mais decidido, o marido ou a esposa? Que dá mais as cartas ali, que é mais fácil de colocar o plano de trabalho de vocês? Eu acho que foi-se a época que o marido ele dominava sozinho e tinha essas cartas na mão, né? Eu acho que hoje a coisa é muito conversada, porque com a possibilidade da composição de renda, ficou muito mais fácil do casal conseguir chegar nessa decisão junto. Então a esposa entra com um valor, o marido com outro, e a gente ainda tem a possibilidade hoje em dia de você incluir até uma terceira pessoa, né? Não precisa ser só parentes. Então só cônjuges ou irmãos, né? Então isso hoje está bem dividido, sabe, Tiúlio? Não dá para falar que é o marido que chega mais definido, é a mulher. Bacana demais. E me conta um pouco sobre essa estrutura, né? Talvez você possa dar você já pontuou bastante sobre isso tudo, mas dicas que você possa dar assim, para o nosso telespectador, olha, na hora da compra do imóvel, o primeiro passo. Sim, se a gente for pegar uma listagem, foi por onde a gente já passou, primeiro, a boa corretora, um profissional que possa te ajudar. Possa te ajudar. Faça isso com cuidado, porque pode transformar num grande problema, né? A gente já teve clientes que chegaram para resolver problemas dentro da imobiliária. Fiz uma compra errada, estou com essa situação, o que eu posso fazer? Então não comece por aí, já comece certo. Pula esse obstáculo aí. Eu acho que o segundo ponto é você começar a fazer a aprovação do seu crédito. Eu acho que isso é muito importante, porque pode evitar uma frustração. Tem gente que inicia o processo de compra buscando um apartamento de, por exemplo, 400, 500 mil, faz uma condição de compra pensando que vai dar 100 mil de sinal e financiar o resto. Mas ele não consegue aprovar esse crédito todo. Não porque a renda dele não dá, ele até joga no simulador do banco, da Caixa, do Banco do Brasil, só que hoje os critérios de ponto de corte são diferentes. Então, aquela renda informal, aquele valor que ele ganha através de comissão ou de bonificação, nem sempre entra na totalidade para aprovar o crédito. Então, eu acho importante ele, junto com a busca do imóvel, fazer a aprovação da sua renda. E isso ele vai ter uma tranquilidade e uma certeza de qual que é o limite dele. Posso comprar até 300, até 200, até 400, até 500. E isso previne uma frustração. Eu acho que essa é uma dica bem legal para quem está começando. Bacana, importante. Hoje em dia a gente vê que o mercado tem um oferecimento aí de muitos imóveis, mas mudaram algumas coisas em relação ao financiador, ao banco. Sim. Parece que dificultou um pouco. Você vê num futuro muito próximo essa situação mudar novamente para uma que eu imagino era uma forma mais fácil, né? Você tinha ali uns percentuais melhores, uma entrada menor, um percentual maior do valor financiado, e isso dificultou hoje que muitas pessoas comprem o seu primeiro imóvel. Você vê uma situação econômica que possa voltar a uma situação anterior favorável? Vejo. Eu acho que já tem até rumores de um pacote, né, que vai ser divulgado pelo governo para voltar a incentivar, porque a construção civil, que também está muito atrelada com a compra do primeiro imóvel, né, são as construtoras, eles precisam de ser fomentados aí nesse começo de ano. Então acredito que vem coisa boa por aí.
Mas do que a gente tem hoje, né, se a gente não for entrar aí nessas suposições e nessas expectativas, eu acho que ainda são valores interessantes. Ainda? Né? Você tem possibilidades, igual eu falei, de até 85% de financiamento. Então você tem que dar um sinal de 15%, se você já tiver o fundo de garantia ele entra como sinal de negócio. Então, restringir um pouco, sim, está um pouco mais exigente o banco no checklist de documentação, sim, mas eu acredito que a gente ainda tem patamares melhores do que vários anos atrás, né? Então, ainda é um bom momento, ainda você tem uma carta de crédito e uma forma de financiamento bem elástica, vamos dizer assim. Vamos para o outro lado da ponta, né? Você como profissional, você tem contato com o comprador e, obviamente, você tem o contato com o vendedor. O que mudou, Felipe, no perfil desse novo vendedor? Já que houve um ajuste de preços, já que há muito imóvel disponível no mercado, o perfil desse vendedor mudou um pouco também? Ele já está consciente de que os preços e as condições precisam ser mudadas também? Sim. O vendedor, ele antes, ele colocava num preço, muitas vezes a pessoa chegava numa oferta no preço que ele queria, ele falava, não, eu quero mais. E não raro, ele conseguia vender por um preço a mais. Hoje em dia, a coisa já não vai tanto por aí. Ele tem que ter um bom profissional para fazer uma avaliação consciente do apartamento dele, do imóvel, da casa, do que seja, e explicar o porquê que o apartamento dele vale isso. Tanto para o comprador que precisa de comparação e de entrar em um e outro e perceber por que esse é mais caro que o outro. Eu acho que o vendedor também ele tem que ser auxiliado nesse momento. Na hora que você faz uma avaliação para o proprietário, ele tem que entender que esse imóvel dele concorre com aquele outro. E que se ele colocar 20, 30 mil a mais que aquele, ele vai vender o outro. Vai perder a oportunidade. Vai perder a oportunidade. Então ele está um pouco mais aberto a essas inferências do profissional e entende que se você achar um comprador, é importante, dentro dos seus limites, fazer um esforço para fechar. Eu acho que é um momento interessante, sim. Bacana. Felipe, eu tenho boa memória. Claro. Embora casei há 30 anos atrás, eu me lembro que eu tive a oportunidade de 10 meses, 8 meses antes do meu casamento, comprar o meu apartamento. E aconteceu exatamente a mudança de plano econômico, o nosso inesquecível plano Collor, onde houve mudança de moeda. E então o atual dono que estava me vendendo, já com o contrato assinado, o valor dos imóveis triplicaram. E aí eu, obviamente, cancelei o contrato. Existe nessa economia atual, nessa relação compra e venda, alguma surpresa que o nosso comprador possa ter, assim como eu tive, brusca, iminente? Não. Ou o processo está bem tranquilo nesse sentido? Eu acho que está bem desenhado. Né? Nós estamos passando por uma situação política e econômica, igual a gente já citou aqui algumas vezes, difícil, mas eu não vejo que a gente vai chegar a situações extremas como essa, né? Acho que a nossa moeda está consolidada, está passando por um momento difícil, mas uma mudança de moeda, uma política econômica a atingir o nosso real, eu acho difícil. Eu acho que o comprador pode ficar tranquilo, pode olhar, pode buscar suas informações, pode fazer negócio, que isso aí não vejo isso acontecer. E no seu trabalho, mais focado à venda ou também aluguel? Nós temos as duas coisas. Na Casa Mineira a gente pode ser uma boa opção, o aluguel no momento de indecisão ou indefinição econômica? Ou isso vem frustrar um pouco o sonho de se ter o primeiro imóvel próprio? Meu amigo Daniel, que é o diretor da parte de aluguel, ele não pode escutar muito eu falar então, isso. Então, Daniel, não ouve Daniel, agora não. Não ouve, não. Mas eu gosto muito da questão de você ser proprietário. Claro. Né? Você conseguir pagar o que é seu. Por que você vai pagar um aluguel? Né? Se você consegue enquadrar aquela prestação dentro do seu orçamento, por que você não vai pagar o que é seu? Claro que é bom, e tem pessoas também que preferem, vai de perfil. Tem gente que gosta, tem investimentos, acha que tem uma rentabilidade melhor com dinheiro em outras aplicações, não vê que está com dinheiro parado no imóvel é tão interessante. Eu tenho amigos que são papos homéricos isso, né? Você começa a falar, eu tento falar para comprar e ele tenta explicar para mim que é melhor investir. Né? Eu acho que a gente não pode perder a amizade. Com certeza, vale a pena a discussão, né? Mas eu vou por aquele caminho, né? Aquele ditado antigo, quem tem terra não erra, né? É verdade. Então, se você tem seu imóvel, você tem tranquilidade que aquele apartamento que você mora é seu, ninguém vai te tomar, aquele é seu mundo, é seu porto seguro. Então eu falo, entre alugar e comprar, compre. Bacana.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.